Felipe. É uma alegria poder conversar contigo e teus ouvintes. Como o senhor vota hoje nessa questão, Eduardo Cunha? Pela cassação, pela absolvição, por uma punição? Bom, nós, na verdade, como vice-líder do governo, até por respeito à bancada, queremos chegar antes em Brasília e reunir a bancada para poder conversar com eles sobre isso. Porque é certo que eu vou estar em plenário, vou estar em Brasília, vou estar em plenário. Mas o voto, como já declarei para outros veículos de imprensa, o pessoal vai ver o nosso voto no painel, muito mais por respeito aos outros. Nós já temos a nossa convicção, mas nós gostaríamos, até por respeito aos liderados, de não manifestar isso antes, sob pena de desrespeitá-los na condução. Pela experiência que o senhor tem no Congresso Nacional, Eduardo Cunha será cassado? Se houver votação, sim. Né? A questão está naquela dos manobras regimentais e se haverá número, porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse que se tiver menos de 400 deputados em plenário ou na casa, ele não votará. Eu não quer correr o risco, por exemplo, de fazer uma votação e o resultado ser um resultado prejudicial à imagem da Câmara. Isso que ele tem dito. Então a questão é saber se no período eleitoral nós teremos esse número de deputados para fazer a votação com segurança de resultado. Mas se houver a votação, seguramente Eduardo Cunha será cassado. A maior chance de Eduardo Cunha é retirar deputados do plenário, não dar quórum ou ter um quórum muito baixo para a votação? Não tenha dúvida disso. Essa é a maior chance que ele tem de fazer é exatamente não ter quórum suficiente, porque o quórum sobre risco acaba fazendo com que o presidente da Câmara, que foi quem colocou em pauta, retire de pauta para não votação por essa razão. Mas, de qualquer maneira, essa é uma decisão que o presidente da Casa tomará no decorrer da sessão. Eu estou falando apenas pelo que leio dele, dizendo que não votaria entre 400 e quase 420 deputados na Casa. Há provas suficientes para caçar Eduardo Cunha, na sua avaliação? 4 contas na Suíça, o fato dele ter mentido quando falou para deputados em uma comissão? Deixa eu dizer o seguinte, os julgamentos da Câmara, como foi o da ex-presidenta Dilma no Senado, elas não são julgamentos jurídicos, são julgamentos jurídicos políticos. E eles sempre se comportam não pelo auto específico, né? Não pela especificidade do crime que poderia ou não ser cometido. Ele, na verdade, pega o conjunto da obra. Se for julgar o Eduardo apenas porque ele tenha faltado com a verdade, dito que tinha uma conta que não tem, e que até hoje nos autos não está comprovado, nós não teríamos condição de fazer sua condenação se for só por isso. Mas a Câmara, como o Senado julgou, não julgará só por isso. Nós não somos um tribunal que tenhamos que nos basear exclusivamente pelos autos do processo. Será certamente por todo o comportamento em todos os processos. O Eduardo, inclusive, com toda a instrumentalização que já tem de denúncias em juízo, certamente terá seu mandato ao longo do tempo, se não pela Câmara, pela Justiça, terá seu mandato cassado, pelo que percebo de todas as acusações. Especificamente pelo que tem na Câmara, se fosse um tribunal apenas pelo raciocínio jurídico, não o cassaria. Mas não será por esses fatores, certamente não. As razões que levaram à cassação da Presidenta da República, elas estarão presentes em plenário também com relação ao Eduardo Cunha, mesmo que ele tenha sido o artífice da cassação, quer dizer, o fim do ciclo petista que deixou 12 milhões de desempregados, que liquidou com o país, só aconteceu pela coragem, a determinação e a clareza do Eduardo Cunha. Mas um erro não justifica o outro, nada justifica que a pessoa possa ter cometido qualquer tipo de desvio de atitude ou crime, porque ele agiu de outra forma para corrigir rumos do país. Então, acho que tudo será levado em consideração e nós certamente estaremos lá na Câmara para assistir esse processo, conversar com a nossa bancada e votar de acordo com a nossa consciência e principalmente pela forma como o Rio Grande do Sul encara esse espaço. Deputado, apesar dessa sua última resposta, a impressão que me dá é que o senhor vai votar pela absolvição na hora de votar, hein? A impressão que me dá. O senhor dá uma resposta num sentido... Por favor. Bom que é só a tua impressão, Felipe, como eficiente jornalista que tu tem só essa impressão. Mas essa dúvida toda, hoje de noite na votação em painel, a população toda vai saber, a gente é um público e, portanto, tem que expressar a nossa vontade lá no painel da Câmara. E lá a população ficará sabendo, sem sombra de dúvida. Eu, infelizmente, não quero antecipar, porque isso seria um desrespeito a todas as pessoas que
conversar com eles quando chegasse em Brasília. Tá, e só para fechar então é o seguinte, o senhor não se abstém e o senhor não se ausenta, vota pela absolvição ou pela cassação? Não, absolutamente não. Mas... Eu estarei em plenário, com certeza, não tem abstenção nem ausência. Seria um absurdo fugir dessa responsabilidade. Nós estaremos lá e a nossa posição será amplamente conhecida por toda a população gaúcha. Deputado Alceu Moreira, obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Muito obrigado.